Fique com essa lata velha, é a sua cara. Ele gritou antes de sumir na poeira. 6 anos depois, foi ela quem apareceu na TV completamente transformada. E ele assistiu a tudo do sofá, engolindo o arrependimento amargo ao vê-la brilhar. O calor daquele sábado parecia determinado a derreter o asfalto da rua. E, junto com ele, o último pilar de esperança de Clara. Ela estava parada na porta de casa, o corpo imóvel, mas a mente em um turbilhão de confusão e dor. O sol açoitava suas costas, mas o frio que sentia vinha de dentro. Um gelo que se espalhava por suas veias enquanto observava Marcos, seu marido. O homem a quem dedicara os últimos 8 anos de sua vida. Jogar uma mala de grife no porta-malas de um carro que não era deles. O carro era um sedã importado, preto e brilhante, tão novo e deslocado naquela rua de casas simples, que parecia uma nave espacial recém-pousada. Ao volante, com óculos de sol que escondiam qualquer traço de emoção, estava Patrícia, a filha do dono da transportadora onde Marcos havia sido recentemente promovido a gerente. Clara sentia o peso de seu próprio corpo de uma forma que nunca sentira antes. Não era apenas o peso da barriga de 4 meses, um segredo que ela planejara revelar naquela noite em um jantar especial, mas o peso de uma realidade que desabava sobre ela sem aviso. Marcos usava um terno caro, sapatos que ela nunca vira e um relógio de ouro que brilhava cada vez que ele movia o pulso. Ele não era o seu Marcos, o homem que chegava em casa com as mãos sujas de graxa e o sorriso cansado, o homem com quem ela sonhava em construir uma família. Aquele era um impostor, um estranho com o rosto de seu marido. Marcos, o que é isso? Onde você vai com essa mala? Ela perguntou e sua voz saiu fraca. Um fio de som que mal conseguiu atravessar o ar pesado da tarde. Ele se virou e pela primeira vez naquele dia, olhou diretamente para ela. Não havia amor naqueles olhos, nem mesmo pena. Havia uma impaciência fria, o enfado de quem está se livrando de um problema antigo. Eu estou indo embora, Clara. Não está óbvio? Ele disse, a voz cortante. Eu recebi uma promoção, uma nova vida. E nessa nova vida, não há espaço para isso. Ele gesticulou abrangendo a casa alugada com suas paredes que precisavam de pintura, o pequeno jardim que ela cuidava com tanto esmero, a vida simples que eles haviam construído. O ar pareceu ficar mais rarefeito. Clara levou a mão à barriga, um gesto inconsciente de proteção. Uma nova vida? E a nossa vida? Nossos planos? Marcos, eu preciso te contar uma coisa. Ele a interrompeu com uma risada seca. Um som que a feriu mais do que um tapa. Planos? Que planos, Clara? O plano de passar o resto da vida contando moedas? De sonhar com a reforma da cozinha? Eu quero mais. Patrícia pode me dar mais. O mundo é dos espertos, dos que agarram as oportunidades, não dos que se contentam com migalhas. Foi então que os olhos dele pousaram no canto da garagem, onde o carro deles estava estacionado. O carro deles. Um guerreiro de 15 anos de idade. Um sedã popular de uma cor que um dia fora azul, mas que agora era um mosaico de tons desbotados, pontos de ferrugem e massa de funilaria. A porta do passageiro tinha um amassado permanente, cortesia de uma manobra mal calculada do próprio Marcos. O motor tossia todas as manhãs antes de pegar no tranco. Era um carro cheio de defeitos, mas também cheio de histórias. A viagem que fizeram para a praia, as idas ao supermercado, as vezes em que o salvou de uma chuva forte, era o símbolo de sua jornada juntos. Com um sorriso cruel nos lábios, Marcos enfiou a mão no bolso e tirou um molho de chaves. Ele caminhou até Clara, que permanecia paralisada na porta. Ele não a tocou. Apenas abriu a mão dela, que estava fria e trêmula, e largou ali um único objeto: a chave do carro velho. A chave estava gasta, o plástico do chaveiro quebrado. Isso eu deixo para você, ele disse, o tom carregado de um desprezo que a fez estremecer. Para você não dizer que eu não te deixei nada. Clara olhou para a chave em sua palma, depois para ele, os olhos cheios de lágrimas e incompreensão. Mas, como eu vou me virar? Este carro mal funciona, Marcos. E o nosso filho?
A última parte saiu como um sussurro desesperado. Ele congelou por um instante. A palavra filho pareceu atingi-lo, mas a hesitação durou apenas um segundo. Ele recompôs a máscara de frieza, agora tingida com um toque de pânico. Um filho era um problema, uma âncora que ele precisava cortar. O desprezo em seu rosto se intensificou, tornando-se uma crueldade deliberada. Ele olhou para o carro velho, depois para ela, e soltou a frase que selaria o fim de tudo. A frase que se tornaria a gasolina para a sua revolução. "Fique com essa lata velha, é a sua cara", ele gritou, a voz alta o suficiente para que alguns vizinhos curiosos olhassem pelas janelas. A risada que se seguiu foi a pior parte. Uma risada que a despojava de toda a sua dignidade, que a igualava àquele monte de metal enferrujado. Ele se virou sem dizer mais nada, entrou no carro de luxo e fechou a porta com um baque surdo e final. O carro arrancou, os pneus cantando no asfalto quente, levantando uma nuvem de poeira que envolveu Clara e o carro velho em uma névoa de abandono. Ela ficou ali, parada, a chave fria em sua mão, o gosto de poeira e humilhação na boca, observando o carro preto desaparecer no horizonte, levando embora seu marido, seu futuro, seus sonhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O mundo parecia ter parado de girar. As lágrimas que ela segurava finalmente vieram, silenciosas e pesadas, escorrendo por seu rosto e pingando na chave que ela ainda segurava com força. Ela se sentia exatamente como ele a descrevera. Uma lata velha, usada, descartada, sem valor. Ela entrou em casa, o corpo se movendo por puro instinto. A casa estava vazia, silenciosa. Os espaços onde as coisas dele costumavam estar agora eram buracos na paisagem de sua vida. Ela se sentou no sofá, o mesmo sofá onde eles assistiram a tantos filmes, e se permitiu desmoronar. Chorou pela traição, pela humilhação, pelo medo avassalador do futuro. Grávida, sozinha, com um carro quebrado e uma conta bancária que ela sabia estar quase vazia. Como ela iria sobreviver? As horas se arrastaram. A tarde deu lugar à noite. O choro se transformou em soluços secos, e os soluços em um vazio dormente. Foi nesse vazio, no ponto mais baixo de sua existência, que ela sentiu um tremor suave, uma pequena vibração em seu ventre. Seu bebê. Uma pequena vida que não sabia nada sobre traição ou carros de luxo, mas que dependia inteiramente dela. Aquele pequeno movimento foi como um desfibrilador em seu coração paralisado. Uma onda de algo novo, algo feroz, começou a subir por seu peito, empurrando a dor para o lado. A raiva. Uma raiva justa, límpida e poderosa. Raiva de Marcos, raiva de Patrícia, raiva de si mesma por não ter visto os sinais. Ela se levantou. Seus olhos não estavam mais cheios de lágrimas, mas de uma determinação fria. Ela caminhou até a janela e olhou para fora. Lá estava ele, o carro velho estacionado sob a luz fraca do poste, parecendo ainda mais patético na escuridão. "É a sua cara." A voz dele ecoou em sua mente. Naquele momento algo mudou na forma como ela via aquele carro. Não era mais um símbolo de sua humilhação. Era sua herança. Era a única coisa que era sua. Era um desafio. Com a chave ainda na mão, ela saiu de casa e caminhou até ele. Abriu a porta do motorista, que rangeu em protesto. O cheiro familiar de estofado velho e poeira a envolveu. Ela se sentou no banco do motorista, o mesmo banco onde Marcos se sentara tantas vezes para reclamar do carro. Ela colocou a chave na ignição, respirou fundo e girou. O motor engasgou, tossiu, protestou. 1, 2, 3 vezes. Parecia que ia morrer. Mas então, com um último solavanco e um ronco barulhento, ele pegou. O carro inteiro tremeu, o barulho do motor ecoando na rua silenciosa. Mas ele estava funcionando. Estava vivo. E sentada ali, no coração daquela máquina barulhententa e imperfeita, Clara também se sentiu viva novamente. Ela não era uma lata velha. Ela era uma mulher. Uma futura mãe. E aquele carro não era seu fim. Seria seu começo. Ele a chamou de sucata. Pois bem, ela mostraria a ele e ao mundo
O que uma mulher determinada pode construir a partir de um monte de ferro velho? Aquele motor barulhento não era o som de um carro morrendo. Era o som de uma nova vida começando. A primeira manhã da sua nova vida começou com o som do motor do carro tossindo e morrendo na garagem. Depois daquela noite de raiva e determinação, a luz do dia trouxe consigo a dura e fria realidade. A raiva era um bom combustível, mas não pagava o aluguel nem enchia a geladeira. Clara acordou no sofá, com o corpo dolorido e a boca seca. O silêncio da casa era um companheiro opressor. Ela olhou a carteira sobre a mesa. Algumas notas amassadas, o suficiente para uma semana, talvez 2, se comesse apenas o básico. O extrato da conta conjunta, que ela acessou pelo celular com o coração na mão, confirmou suas piores suspeitas. Marcos a havia limpado, deixando para trás o valor irrisório de R$10 e alguns centavos. A humilhação da noite anterior voltou com força, ameaçando afogá-la. Mas então, ela sentiu de novo o leve tremor em seu ventre. Não era mais hora de chorar, era hora de lutar. Com uma xícara de café amargo como sua única companhia, ela se sentou na cozinha e fez um inventário de sua situação. Estava grávida, desempregada. Ela havia largado o emprego de recepcionista para se dedicar à casa, a pedido de Marcos. E seu único ativo era um carro de 15 anos que mal funcionava. A frase dele ecoava em sua cabeça. Fique com essa lata velha, é a sua cara. Talvez fosse, mas se era a cara dela, então ela precisava conhecer cada ruga, cada mancha de ferrugem, cada defeito daquele rosto de metal. Vestindo uma calça jeans velha e uma camiseta de Marcos que ela pegou no fundo do armário. Um ato de desafio e apropriação. Ela foi para a garagem. A luz fraca revelava a verdadeira extensão do desastre. O carro era pior do que ela se lembrava. A pintura azul desbotada estava descascando em vários pontos, revelando a chapa nua que já começava a enferrujar. Os pneus estavam gastos, quase lisos. O para-choque traseiro estava preso com um arame. E isso era apenas o exterior. Ela abriu o capô, que rangeu como um portão de filme de terror. O que viu foi um emaranhado de fios, mangueiras e peças cobertas por uma camada espessa de óleo e poeira. Ela não entendia nada de mecânica. Para ela, aquele motor era um monstro adormecido e indecifrável. A primeira tentativa de usar o carro foi um desastre humilhante. Ela precisava ir ao posto de saúde para a primeira consulta do pré-natal, agora como mãe solteira. O carro pegou, aos trancos e barrancos, e ela conseguiu dirigir por 3 quarteirões. Então, no meio de um cruzamento movimentado, ele morreu. Simplesmente parou. Uma fumaça branca começou a sair do capô. As buzinas dos outros carros soaram como trombetas do apocalipse. As pessoas gritavam, xingavam. Tira essa lata velha da rua. Clara, com o rosto queimando de vergonha e a barriga começando a pesar, tentou dar a partida de novo. Nada. O motor estava mudo. Ela teve que descer e, com a ajuda de um motoboy penalizado, empurrar o carro para o acostamento. Voltou para casa a pé, sob o sol forte, chorando de raiva e impotência. A lata velha não era um começo, era uma âncora que a afundava ainda mais. Naquela noite, a exaustão e o desespero quase a venceram. Ela pensou em vender o carro para um ferro velho. Talvez conseguisse dinheiro suficiente para o aluguel de 1 mês. Seria mais fácil. Seria uma rendição. Mas a imagem do sorriso cruel de Marcos ao lhe entregar a chave não a deixava em paz. Vender o carro seria dar a ele a vitória final. Seria admitir que ela era, de fato, sucata. No dia seguinte, uma nova determinação tomou conta dela. Se o carro era o problema, ela o transformaria na solução. Ela não sabia como, mas sabia que precisava começar. Passou o dia na pequena biblioteca pública da cidade, devorando manuais de mecânica básica. As palavras eram estranhas. Carburador, velas de ignição, alternador. Mas ela lia e relia, desenhando as peças em um caderno para tentar entender como se encaixavam. Sua guerra pessoal começou na garagem. Com uma caixa de ferramentas barata que comprou com o pouco dinheiro que lhe restava, ela se propôs a entender o motor. Suas mãos, acostumadas a digitar em um teclado,
Logo ficaram sujas de graxa, com pequenos cortes e arranhões. As primeiras tentativas foram um fracasso. Tentou trocar as velas de ignição, seguindo o manual, e deixou uma delas cair no fundo do motor, levando 2 horas para pescá-la com um arame. Tentou limpar o carburador e acabou tomando um banho de gasolina. Cada erro era uma lição dolorosa, mas ela não desistia. A garagem se tornou seu santuário e seu campo de batalha. Foi numa dessas tardes de frustração que uma sombra apareceu na entrada da garagem. Se você continuar apertando esse parafuso, vai espanar a rosca e arrumar um problema de R$100 em vez de um de 10, disse uma voz grave e rouca. Clara se assustou, batendo a cabeça no capô aberto. Parado ali, secando as mãos em um pano sujo de graxa, estava seu Roberto, o dono da pequena oficina mecânica da esquina. Um homem de 60 e poucos anos, com um macacão azul desbotado e um olhar que parecia conseguir ver através do metal. Ele era conhecido no bairro por ser um mecânico genial, mas também por seu temperamento difícil e por não ter muita paciência para amadores. Desculpe, seu Roberto, eu só estava tentando entender, disse Clara, sentindo-se uma criança pega fazendo travessura. Ele se aproximou, o cheiro de óleo e metal vindo com ele. Seus olhos experientes percorreram o motor, depois as ferramentas espalhadas no chão, e por fim, pousaram nas mãos sujas e na barriga de Clara. Ele sabia da história dela. Todos no bairro sabiam, mas como seu Jorge na outra história, ele não ofereceu pena. Ele viu a determinação nos olhos dela, a mesma teimosia que ele via em um motor que se recusava a morrer. Entender? Ele resmungou. Ninguém entende essas máquinas só olhando. Elas falam com a gente. Você só precisa aprender a língua delas. Ele pegou a chave de boca da mão dela. Esse parafuso se aperta no sentido horário. E não precisa de força. Precisa de jeito. Com um movimento suave, ele apertou o parafuso corretamente. O problema do seu carro não é aqui. É elétrico. O alternador não está carregando a bateria direito. Por isso ele morreu na rua. Clara o olhava fascinada. Em 5 minutos ele diagnosticou o que ela levaria semanas para descobrir. E... o senhor pode consertar para mim? Ela perguntou, a esperança surgindo. Seu Roberto a encarou por um longo momento. Eu poderia. Te cobraria R$300 e você sairia daqui com o carro funcionando. E na semana que vem, quando outra coisa quebrasse, você voltaria e me pagaria mais 200. Ou, ele fez uma pausa. Você pode aprender a consertar você mesma. Eu te empresto as ferramentas certas e te digo o que fazer. O trabalho sujo é com você. Não vou te cobrar nada, mas também não vou fazer por você. A oferta a deixou sem palavras. Não era caridade. Era um desafio. Era um voto de confiança que ela não recebia há muito tempo. Eu aceito, ela disse sem hesitar. E assim começou seu aprendizado. Todas as tardes, depois de fechar sua oficina, seu Roberto passava na garagem de Clara. Ele não pegava nas ferramentas. Apenas se encostava na parede de braços cruzados e dava instruções. Primeiro, desligue a bateria. Não queremos uma mulher grávida tomando choque. Use o multímetro para testar a voltagem. Essa peça se chama regulador de voltagem. É ela que está com defeito. Clara, sob sua tutela, mergulhou de cabeça naquele mundo. Ela aprendeu a diferença entre uma chave de fenda e uma Phillips. Aprendeu a regular o motor, a trocar o óleo, a verificar os fluidos. Era um trabalho exaustivo. Às vezes, um parafuso emperrado a levava às lágrimas de frustração. Seus músculos doíam. Suas costas reclamavam do esforço. Mas a cada pequena tarefa concluída, ela sentia uma onda de poder. Ela não estava mais à mercê daquela máquina. Estava começando a dominá-la. A pequena vitória, o momento que mudou tudo, veio uma semana depois. A peça nova, o regulador de voltagem, havia chegado. Ela passou a tarde inteira instalando-a. Um trabalho minucioso e delicado. Suas mãos tremiam um pouco, mas ela seguiu cada passo que seu Roberto havia lhe ensinado. Quando terminou, ele não estava lá. Era o seu teste final. Ela respirou fundo, conectou a bateria, entrou no carro e girou a chave.
O motor de arranque girou uma vez e então o motor pegou. Não com um ronco engasgado, não com uma tosse. Ele pegou de primeira, com um som liso, constante, saudável. O som mais bonito que Clara já tinha ouvido. Ela ficou ali, sentada, com as mãos sujas sobre o volante, ouvindo o motor funcionar perfeitamente. Um sorriso, o primeiro sorriso de pura e genuína alegria em muito tempo, se espalhou por seu rosto. Ela não havia apenas consertado um carro. Ela havia consertado um pedaço de si mesma. Ela olhou para suas mãos cobertas de graxa e calos. Não eram mais as mãos de uma vítima. Eram as mãos de uma mecânica, de uma criadora. Naquela noite, ela não sonhou com Marcos. Sonhou com estradas abertas, com o som do motor respondendo ao seu comando. A lata velha ainda estava feia por fora, mas por dentro, seu coração batia forte, assim como o dela. A jornada estava apenas começando, mas pela primeira vez, Clara sentia que estava no banco do motorista, com o controle total de seu destino. O motor do carro velho agora funcionava como um relógio, mas um relógio não paga as contas. A pequena vitória na garagem deu a Clara uma confiança que ela não sentia há anos. Mas cada vez que ela olhava para a despensa cada vez mais vazia, ou sentia o bebê se mexer, a ansiedade voltava com força total. O dinheiro estava acabando, e o tempo também. A barriga de 5 meses já era uma presença constante, um lembrete de que em breve haveria outra boca para alimentar. Ela precisava transformar seu novo conhecimento em dinheiro, e rápido. A ideia surgiu em uma noite de insônia. Se ela podia consertar o seu carro, talvez pudesse consertar o de outras pessoas. A vizinhança estava cheia de carros como o dela, veículos mais velhos, mantidos com esforço por famílias trabalhadoras que, como ela, não podiam se dar ao luxo de pagar os preços exorbitantes das grandes oficinas. Na manhã seguinte, com uma caligrafia um pouco trêmula, ela escreveu em um pedaço de papelão: pequenos reparos, troca de óleo, velas e bateria, preço justo. Com o coração batendo forte, ela pendurou a placa improvisada em seu portão. A reação da vizinhança foi imediata e previsível. Primeiro, a curiosidade. As pessoas diminuíam o passo ao passar, liam a placa e olhavam para a garagem, onde Clara, de macacão jeans, limpava suas ferramentas. Depois, vieram os cochichos e as risadinhas. A mulher do Marcos enlouqueceu de vez. Ouviu um vizinho comentar com o outro. Agora virou mecânica, grávida, ainda por cima. Onde já se viu? A humilhação era uma velha conhecida, mas desta vez Clara não abaixou a cabeça. Apenas continuou seu trabalho, o som de suas ferramentas uma resposta silenciosa ao escárnio. Os dias se passaram, e o silêncio em sua garagem era quebrado apenas pelo som de seus próprios pensamentos. Ninguém parou. Ninguém pediu um orçamento. A placa de papelão no portão começou a parecer um atestado de sua própria ingenuidade. A dúvida, um veneno lento, começou a se infiltrar em sua mente. Talvez eles estivessem certos. Talvez ela fosse apenas uma louca, uma piada para o bairro. O dinheiro para o aluguel do próximo mês estava perigosamente curto, e o desespero começou a bater em sua porta. Quando estava prestes a arrancar a placa do portão e admitir a derrota, um carro antigo, ainda mais velho e maltratado que o seu, parou com dificuldade em frente à sua casa. Dele, desceu Dona Lúcia, uma viúva de quase 80 anos que morava no fim da rua. Seu carro estava parado há semanas, e todos sabiam que ela não tinha dinheiro para levá-lo a um mecânico de verdade. Menina, disse ela, a voz frágil, mas os olhos cheios de uma esperança tímida. Eu vi sua placa. O meu carro não pega de jeito nenhum. O rapaz da oficina chique da avenida disse que o motor tinha batido, que era para eu jogar no ferro velho. Mas eu preciso dele para ir ao médico. Você pode dar uma olhada? O coração de Clara deu um salto. Era a sua chance. Claro, Dona Lúcia. Pode deixar ele aqui. Eu vejo o que consigo fazer. Trazer o carro para dentro da garagem foi o primeiro desafio. Com a ajuda de 2 adolescentes da rua que empurraram o carro mais por pena da velhinha do que por fé em Clara,
ela conseguiu posicioná-lo. O problema, ela descobriu depois de 1 hora de investigação, não era o motor. Longe disso. Era um simples mau contato no cabo da bateria, corroído pelo tempo. Um problema que qualquer mecânico honesto resolveria em 10 minutos. A raiva que sentiu do rapaz da oficina chique, que tentou enganar uma senhora idosa, só fortaleceu sua determinação. O trabalho em si foi mais difícil do que ela esperava. Limpar os terminais da bateria e lixar os cabos exigia uma posição desconfortável. A barriga a atrapalhava, forçando-a a encontrar ângulos estranhos para alcançar o motor. O esforço fez suas costas doerem, e o cheiro forte da solução de limpeza de bateria lhe deu náuseas. Mas ela persistiu, lembrando-se das lições de seu Roberto. Paciência e observação, menina. A pressa é inimiga do motor. Depois de limpar e reapertar tudo, ela entrou no carro de Dona Lúcia, respirou fundo e girou a chave. O motor, que estava mudo há semanas, pegou na primeira tentativa, com um ronco forte e surpreendentemente saudável. O som foi como música para os ouvidos de Clara. Quando Dona Lúcia voltou, no fim da tarde, e viu seu carro funcionando, seus olhos se encheram de lágrimas. Minha filha, é um milagre. Quanto eu te devo? Clara sentiu o rosto corar. Não foi nada, Dona Lúcia. Eram só os cabos da bateria. Pode me dar 30 reais? Ela pediu o valor baixo, quase com vergonha, sentindo que o trabalho fora simples demais. Dona Lúcia abriu sua pequena bolsa, tirou uma nota de 50 reais e a colocou na mão suja de graxa de Clara. 30 é o que você pediu. 20 é pelo seu caráter. Fique com tudo. Você merece. Clara olhou para a nota em sua mão. 50 reais. Não era muito, mas naquele momento parecia todo o dinheiro do mundo. Era a prova. A prova de que ela podia. A prova de que seu trabalho tinha valor. Era o primeiro dinheiro que ela ganhava não como recepcionista, não como esposa, mas como Clara, a mecânica. A notícia do milagre de Dona Lúcia se espalhou pela vizinhança como fogo em palha seca. A história, contada e recontada, ganhou ares de lenda. A mulher grávida que ressuscitou um carro condenado. Os vizinhos que antes riam, agora passavam pelo portão com um olhar diferente. Um misto de curiosidade e respeito. No dia seguinte, outro vizinho apareceu. O pneu de seu carro estava furado e ele não sabia como trocar. Clara trocou em 15 minutos e ganhou 20 reais. No fim de semana, um pai de família a procurou para uma troca de óleo. Mais 70 reais. Eram trabalhos pequenos, serviços rápidos que as grandes oficinas não queriam pegar ou cobravam caro demais. Mas para Clara, eram tudo. Eram o aluguel, a comida, as vitaminas para o bebê. A garagem, lentamente, começou a mudar de cara. Com os pequenos lucros, ela reinvestia. Comprou um macaco hidráulico, o que a salvou de ter que se arrastar pelo chão. Comprou um jogo de chaves de melhor qualidade. Montou uma bancada de trabalho com madeira velha que seu Roberto lhe deu. A parede, antes nua, agora ostentava um painel onde cada ferramenta tinha seu lugar. Não era mais a garagem de uma casa alugada. Estava se tornando a sua oficina. Ao final de cada dia, Clara estava exausta. O corpo doía, as mãos estavam permanentemente manchadas de graxa, e o cheiro de óleo parecia ter impregnado sua pele, mas era um cansaço diferente. Era o cansaço de quem constrói. Ela se sentava na porta da garagem, com a mão sobre a barriga, e olhava para aquele espaço que agora era seu. Ela não estava apenas consertando carros, estava consertando sua vida, peça por peça, e cada parafuso apertado, cada motor que voltava a funcionar, era um passo para longe da mulher que Marcos havia abandonado e um passo em direção à mulher que ela estava destinada a se tornar. Os meses seguintes transformaram a garagem de Clara em um ponto de referência no bairro. O que começou com uma placa de papelão e um serviço para Dona Lúcia, floresceu em um negócio de verdade, movido pelo boca a boca. A lenda da mecânica grávida, que era honesta e talentosa, se espalhou pelas ruas. De segunda a sábado, à frente de sua casa tinha sempre 1 ou 2 carros esperando por seus cuidados. Ela já não fazia apenas pequenos reparos. Agora,
Lidava com problemas mais complexos: freios que não funcionavam, radiadores que vazavam, sistemas elétricos misteriosos. Cada carro era um quebra-cabeça, e ela se tornara uma mestra em resolvê-los. O crescimento era visível e mensurável. Dos R$ 50 da primeira semana, ela passou a faturar 500, depois 1.000 por mês. Não era uma fortuna, mas era um fluxo de dinheiro constante e honesto. Cada centavo de lucro era dividido em 3 partes. Uma para as despesas da casa e do bebê que estava a caminho, outra para a poupança, e a terceira era reinvestida diretamente na oficina. A garagem já não parecia um espaço improvisado. Um elevador mecânico manual comprado de segunda mão agora ocupava o centro, poupando suas costas de se arrastar pelo chão. Um compressor de ar apitava no canto. E a parede de ferramentas estava completa, cada chave e alicate em seu devido lugar. Um exército de metal organizado e pronto para a batalha. Mas o progresso cobrava um preço físico altíssimo. A gravidez avançava, e a barriga de 8, quase 9 meses, era agora um obstáculo real. Trocar um pneu se tornou uma operação complexa de equilíbrio. Entrar debaixo de um carro, mesmo com o elevador, exigia contorcionismo. O cansaço era um inimigo implacável, pesando em seus ossos e nublando seu raciocínio. Mais de uma vez, ela cochilou por alguns minutos sentada em um banquinho, apenas para acordar com o som de uma ferramenta caindo. Havia momentos, no silêncio da noite, com as costas em chamas e os pés inchados, que ela se perguntava se conseguiria continuar. O medo de que algo acontecesse com seu bebê, por causa do esforço excessivo, era uma sombra constante. A comunidade, que antes zombava, agora a protegia. Dona Lúcia aparecia todo dia com um prato de comida quente, insistindo que saco vazio não para em pé e barriga com gente dentro precisa de sustento extra. Os adolescentes que a ajudaram a empurrar o primeiro carro agora eram seus assistentes não oficiais, ajudando a mover peças pesadas em troca de um trocado e de lições de mecânica. Seu Roberto continuava sua supervisão à distância, aparecendo de vez em quando para inspecionar seu trabalho com um resmungo de aprovação. O que, vindo dele, era o maior dos elogios. O grande teste, a oportunidade que separaria a amadora da profissional, chegou em uma manhã de segunda-feira, na forma de uma van branca e velha que parou soltando uma fumaça preta e mal cheirosa em frente à sua oficina. O motorista era seu Amadeu, o dono da padaria do bairro vizinho, um homem de meia-idade com o rosto permanentemente cansado. "Menina, me disseram que você faz milagres", disse ele sem rodeios. "Essa van é a minha vida. É com ela que eu faço as entregas. Ela está morrendo há meses. Já levei em 3 oficinas. Um disse que era o motor, outro disse que era a injeção. O terceiro quis me cobrar o preço de uma van nova para consertar. Eu não tenho esse dinheiro. Se ela parar, eu paro junto. Você é minha última esperança." Clara olhou para a van. Era um veículo comercial, com um motor a diesel, muito maior e mais complexo do que qualquer coisa que ela já tivesse enfrentado. Era um território desconhecido e intimidante. Recusar seria o mais sensato. Mas ela viu nos olhos de seu Amadeu o mesmo desespero que sentira meses atrás, e ela não era de recusar uma luta. "Eu vou dar uma olhada, seu Amadeu. Não prometo nada, mas prometo tentar." Os 3 dias seguintes foram um mergulho no inferno. O motor da van era um labirinto de mangueiras e peças que ela não reconhecia. Os manuais que ela tinha não cobriam aquele modelo específico. O problema era intermitente. Às vezes o motor pegava, às vezes não. Ela passou horas testando cada componente, o corpo espremido no espaço apertado do motor, a barriga enorme sempre no caminho. A frustração era imensa. Ela se sentia burra, uma fraude. Na noite do segundo dia, depois de horas de trabalho infrutífero, ela se sentou no chão da garagem coberta de graxa e suor e chorou. Soluços silenciosos de pura exaustão. Ela estava no seu limite. Talvez fosse a hora de parar. Foi seu Roberto quem a encontrou assim. Ele não disse nada sobre as lágrimas. Apenas olhou para o motor da van por um longo tempo.
Você está procurando um problema grande, um monstro, disse ele finalmente. Mas às vezes, o maior barulho vem da menor peça. Pare de olhar para o motor. Comece a ouvir. As palavras dele foram como uma chave. Na manhã seguinte, Clara não abriu a caixa de ferramentas. Ela se sentou ao lado da van e pediu para um dos rapazes tentar dar a partida. De novo e de novo. Ela fechou os olhos e apenas ouviu. O som do motor tentando pegar, o clique dos relés, o zumbido da bomba de combustível. E então, ela ouviu um som minúsculo, quase imperceptível. Um pequeno chiado vindo da linha de combustível. Um som que não deveria estar ali. Um som de ar entrando no sistema. Seguindo o som, ela encontrou o problema. Uma minúscula rachadura em uma mangueira de combustível, escondida debaixo do chassi, um defeito quase invisível, mas que era suficiente para despressurizar todo o sistema e fazer o motor falhar. A troca da mangueira levou menos de 30 minutos. Quando ela girou a chave, o motor a diesel pegou instantaneamente, com um som redondo, potente e saudável. Quando seu Amadeu chegou e ouviu o motor de sua van funcionando perfeitamente, ele não conseguia acreditar. Ele andou em volta do veículo, tocou no capô como se fosse um animal de estimação ressuscitado. Quanto eu te devo, minha filha? Me diga, eu pago o que for. Clara, sentindo uma onda de orgulho profissional, fez as contas do seu tempo e da peça. R$ 350, seu Amadeu. O padeiro abriu um sorriso largo e tirou um maço de notas do bolso. Ele contou R$ 500 e os estendeu para ela. Fique com o troco. Você não consertou uma van, você salvou o meu negócio. Mas ele não parou por aí. E eu quero fazer um trato com você. Eu tenho mais 2 vans e o carro da minha esposa. Quero que você cuide de todos eles. E vou dizer a todos os comerciantes que eu conheço para trazerem seus carros para você. Aquele foi o ponto de virada. A encomenda de seu Amadeu e sua propaganda fervorosa abriram as portas do mundo comercial para Clara. Em poucas semanas, ela se tornou a mecânica oficial de pequenas frotas de entrega, táxis e carros de vendedores. O trabalho era mais pesado, mas o retorno financeiro era exponencialmente maior. 2 semanas depois, no meio da troca de um rolamento de uma das vans de seu Amadeu, ela sentiu uma pontada aguda e profunda na parte inferior das costas, seguida por uma pressão que lhe tirou o fôlego. Ela largou as ferramentas e se apoiou na bancada. A respiração ofegante. Estava na hora. Dona Lúcia, que por uma providência divina estava passando com seu carro agora impecável, a viu e não precisou de explicações. Foi ela quem a levou para o hospital, segurando sua mão suja de graxa durante todo o caminho. O parto foi longo e difícil, uma batalha tão intensa quanto qualquer motor que ela já enfrentara. Mas quando ela finalmente segurou seu filho nos braços, um menino saudável e de choro forte, toda a dor, todo o cansaço, toda a graxa e toda a humilhação desapareceram. Ela o chamou de Davi. Enquanto o amamentava pela primeira vez, olhando para aquele rostinho perfeito, ela soube que cada segundo de sua luta havia valido a pena. Ela não era mais apenas Clara, a mulher abandonada. Ela era Clara, a mecânica. E agora, acima de tudo, era Clara, a mãe de Davi. Olhando pela janela do hospital na direção de sua casa, ela podia quase ver sua pequena oficina. Não era mais apenas um lugar para consertar carros. Era o alicerce do futuro de seu filho. Um futuro que ela estava construindo com as próprias mãos. 6 anos. Em 6 anos, a ferrugem pode devorar um carro abandonado ou pode ser polida até se transformar em um brilho espelhado. Na rua onde um dia uma mulher grávida consertava carros em uma garagem apertada, agora se erguia um prédio moderno de vidro e aço que ocupava quase todo o quarteirão. Onde antes havia uma placa de papelão, agora um letreiro de LED azul e branco brilhava com um nome que se tornara uma marca de confiança em todo o país. Grupo Central, concessionárias e centros automotivos. A pequena oficina de Clara não existia mais. Ela havia se multiplicado. Aquele prédio era a matriz, um complexo que abrigava uma das maiores e mais modernas oficinas da região, uma concessionária de carros seminovos
e uma de veículo 0 km. E não parava por aí. Havia mais 5 filiais espalhadas por cidades vizinhas, cada uma construída sobre os mesmos pilares que sustentaram Clara em seus dias mais sombrios: honestidade, qualidade e um respeito profundo pelo cliente. Clara não era mais a mecânica grávida, era a Dona Clara, uma das empresárias mais proeminentes do setor automotivo. Mas quem a procurava em sua sala de diretoria envidraçada, com vista para o showroom movimentado, não encontrava uma executiva intocável. Encontrava uma mulher de 30 e poucos anos, com um sorriso sereno e um olhar que ainda sabia diagnosticar um problema só de ouvir o som de um motor. Ela trocara o macacão sujo de graxa por um blazer elegante, mas debaixo de suas unhas sempre havia um vestígio quase imperceptível de óleo, um lembrete de onde ela viera. Seu maior orgulho, no entanto, não estava nos gráficos de vendas ou nos contratos com as montadoras. Estava em um canto do showroom principal, isolado por um cordão de veludo. Ali, sobre uma plataforma giratória, repousava um sedã popular de cor azul brilhante, restaurado à perfeição. Cada peça de cromo polida, a pintura impecável, o motor silencioso. Era a lata velha. Ao lado, uma pequena placa de prata dizia: "Nosso primeiro motor, a prova de que todo recomeço precisa de uma faísca." Aquele carro não estava à venda. Era a alma da empresa, o monumento silencioso à sua jornada. E no centro de tudo, correndo pelo showroom com a energia inesgotável de seus quase 6 anos, estava Davi, um menino de olhos espertos e curiosos, que conhecia cada modelo de carro pelo nome e considerava a oficina seu playground particular. Ele cresceu entre o cheiro de pneu novo e o som de chaves de boca, vendo a mãe não como uma vítima do passado, mas como a comandante de um exército de macacões azuis. Para ele, a força tinha o rosto de sua mãe. A transição da garagem para o império não fora um passe de mágica. Fora uma escalada íngreme e exaustiva. Após o nascimento de Davi, Clara trabalhou com o dobro de afinco, muitas vezes com o bebê dormindo em um cercadinho no canto da oficina. Com a reputação de sua honestidade, a clientela cresceu tanto que a garagem se tornou pequena demais. Com suas economias e um plano de negócios meticuloso, ela conseguiu um pequeno empréstimo no banco. Comprou o terreno baldio ao lado, construiu uma oficina de verdade, com 4 elevadores, e contratou seu primeiro funcionário, um dos adolescentes que a ajudavam. Agora um jovem aprendiz de mecânico. O passo seguinte foi natural. Seus clientes confiavam nela para consertar seus carros. Então começaram a pedir sua opinião na hora de comprar um novo. Ela começou a intermediar a venda de carros usados, garantindo a qualidade de cada veículo com uma inspeção completa. A fama de vender usados com garantia de nova se espalhou. Em 2 anos, ela inaugurou sua primeira loja de seminovos. O sucesso foi tão grande que as próprias montadoras a procuraram. Em 5 anos, ela abriu sua primeira concessionária de carros 0 km. O Grupo Central havia nascido. Enquanto o universo de Clara se expandia em um ritmo vertiginoso, o de Marcos implodia em câmera lenta. As notícias chegavam a Clara de forma fragmentada, trazidas por clientes ou antigos conhecidos. A vida de luxo que ele buscara se revelou uma miragem. Patrícia, a herdeira, cansou-se de sustentar os fracassos e a arrogância de Marcos. A transportadora da família dela quase faliu sob a sua gestão visionária, baseada em gastos exorbitantes e decisões impulsivas. O divórcio foi rápido e brutal. Patrícia o deixou com uma mão na frente e outra atrás, garantindo que ele não levasse um centavo do patrimônio de sua família. Sozinho, e sem o sobrenome da ex-esposa para lhe abrir portas, Marcos descobriu que o mundo corporativo não tinha espaço para sua arrogância sem lastro. Ele pulou de subemprego em subemprego, sempre demitido por insubordinação ou incompetência. A última notícia, trazida por seu Amadeu, o padeiro, era a mais irônica e patética de todas. Marcos estava trabalhando como motorista de aplicativo. O homem que zombara da lata velha de Clara agora passava os dias dentro de um carro alugado, rodando pela cidade,
amaldiçoando os engarrafamentos e os passageiros. Um prisioneiro da mesma estrada que um dia ele pensou ter conquistado. Clara ouvia essas histórias com uma serenidade que vinha da certeza de seu próprio lugar no mundo. Não havia espaço para rancor em seu coração. Sua vida era preenchida pelo riso de Davi, pela lealdade de seus funcionários, muitos dos quais eram mulheres que, como ela, precisavam de uma segunda chance, e pela satisfação de ver seu império crescer. A consagração final de sua jornada chegou na forma de um telefonema. Era de uma produtora de televisão. Um canal de notícias nacional estava produzindo uma série sobre empreendedores que transformaram o Brasil. Eles queriam contar a história dela. A história da mulher abandonada com um carro velho, que construiu um dos grupos automotivos mais respeitados do país. Clara hesitou. Expor sua vida, sua dor, para milhões de pessoas era assustador. Mas então, ela olhou para Davi, que desenhava um carro de corrida no chão de seu escritório. Olhou para a lata velha, brilhando no showroom. Ela entendeu que sua história não era mais apenas sua. Era uma mensagem. Uma mensagem de que é possível reconstruir a vida a partir dos destroços. Que o que os outros veem como sucata pode ser o chassi de um sonho. Ela aceitou. O capítulo se encerrava com a equipe de reportagem montando as luzes e câmeras no showroom. Clara, com o coração um pouco acelerado, retocava a maquiagem enquanto um assistente prendia um microfone em seu blazer. Ela estava prestes a entrar ao vivo para todo o país. Mal sabia ela que, a centenas de quilômetros de distância, em um apartamento pequeno e mal iluminado, um homem cansado ligaria a TV para se distrair da solidão. E na tela, ele veria o fantasma de seu maior erro, não como uma assombração, mas como uma estrela brilhante, completamente fora de seu alcance. O arrependimento estava prestes a bater em sua porta, com a força de uma colisão frontal. O apartamento de Marcos cheirava a solidão e comida requentada. A TV, sua única companhia na maior parte das noites, estava ligada em um canal de notícias, o som preenchendo o silêncio enquanto ele comia macarrão instantâneo direto da panela. Ele estava cansado. Um cansaço que ia além do corpo, que se instalara em sua alma. Passara o dia inteiro rodando pela cidade, ouvindo as histórias de sucesso e fracasso de seus passageiros, cada uma um pequeno espelho de sua própria derrocada. Ele estava prestes a desligar a TV e encarar mais uma noite de sono agitado quando o rosto na tela o fez paralisar, o garfo a meio caminho da boca. Era ela. Era Clara. Mas não a Clara que ele guardava na memória. A mulher de olhar apagado e roupas simples. A mulher na tela era uma estrela, sentada em uma poltrona elegante, com o logotipo do Grupo Central ao fundo. Ela falava com uma calma e uma autoridade que ele nunca conhecera. O cabelo estava perfeitamente arrumado, a maquiagem era sutil, e o blazer que ela usava provavelmente custava mais do que o aluguel dele. Ela falava sobre mecânica, sobre gestão, sobre empoderamento feminino. E ao lado dela, em uma foto que a produção exibia na tela, estava um menino sorridente, abraçado a ela. O filho deles. O filho dele. Marcos sentiu o ar faltar em seus pulmões. O macarrão em sua boca perdeu o gosto. Ele se aproximou da tela, como que para ter certeza de que não era uma alucinação. A repórter a chamava de uma das maiores empreendedoras de sua geração. Mostravam imagens da matriz, das filiais, dos funcionários sorridentes. E então, a câmera focou no carro azul, brilhando em seu pedestal. A lata velha. A repórter contou a história, a do abandono, da chave jogada na mão de uma mulher grávida, da humilhação que se tornou o combustível para um império. Cada palavra era um soco no estômago de Marcos. Ele não era apenas um espectador anônimo. Ele era o vilão daquela história, o catalisador anônimo do sucesso dela. O desprezo que ele sentira por ela naquele dia se converteu em um desprezo avassalador por si mesmo. Ele, que se achava tão esperto, tão superior, havia jogado fora o verdadeiro diamante para correr atrás de vidro. A risada que ele deu naquele dia, a risada cruel que a despojou de sua dignidade, agora ecoava em seus ouvidos como sua própria sentença. Nos dias seguintes,
Ele não conseguiu pensar em outra coisa. A imagem de Clara na TV o assombrava. Ele a via em todos os lugares. Em outdoors do Grupo Central, em anúncios de revista no consultório do dentista. Ela estava em toda parte. Um lembrete constante de seu fracasso. A solidão, que antes era apenas uma companheira incômoda, tornou-se uma tortura. Ele não tinha amigos. A família se afastara. E o dinheiro que ganhava como motorista mal dava para pagar as contas e o vício em apostas online que adquirira na esperança de um golpe de sorte que nunca vinha. Ele estava no fundo do poço. E do fundo do poço, só havia um lugar para onde olhar. Para cima, para a estrela que Clara havia se tornado. Movido por um desespero que era uma mistura de arrependimento, inveja e uma última e patética centelha de esperança, ele tomou uma decisão. Ele iria procurá-la. Não sabia o que diria, o que pediria. Talvez perdão, talvez ajuda, talvez apenas a chance de ver o filho que ele abandonara antes mesmo de saber de sua existência. Ele dirigiu seu carro alugado até o endereço da matriz. Parou do outro lado da rua, observando o prédio imponente. Era como olhar para uma fortaleza. Ele se sentiu pequeno, insignificante. Por quase 1 hora ficou ali, paralisado pelo medo e pela vergonha. Finalmente, respirou fundo e atravessou a rua. As portas de vidro se abriram automaticamente, e ele entrou em um mundo de ar-condicionado, cheiro de carro novo, e um silêncio profissional. Uma recepcionista jovem e sorridente o atendeu. "Bom dia, em que posso ajudar?" Eu gostaria de falar com a dona Clara." Ele gaguejou, a própria voz soando estranha aos seus ouvidos. "O senhor tem hora marcada?" "Não. Diga a ela que é o Marcos. Ela vai saber quem é." A recepcionista o olhou com uma desconfiança educada, mas fez a ligação. A resposta veio em segundos. "Dona Clara pode recebê-lo em sua sala. É no 2º andar." O coração de Marcos batia descontroladamente enquanto ele subia as escadas. Cada passo era um martelar de sua própria estupidez. A porta da sala dela estava aberta. Ela estava de pé, ao lado da janela, olhando para o showroom. Quando ele entrou, ela se virou. O olhar dela era calmo, controlado. Não havia ódio, não havia surpresa. Havia apenas uma neutralidade polida, a mesma que ela usaria para receber um fornecedor qualquer. "Marcos", ela disse a voz firme. "Sente-se." Ele não se sentou, apenas ficou ali, parado no meio da sala luxuosa, sentindo-se sujo e inadequado em suas roupas gastas. "Clara, eu vi você, na televisão, As palavras morreram em sua garganta. O que ele poderia dizer que não soasse patético? "Eu imagino que sim", ela respondeu sem emoção. "O que você quer, Marcos?" A pergunta direta o desarmou. Ele desabou. As lágrimas que ele vinha segurando há dias vieram de uma vez. Um choro feio de um homem quebrado. "Eu sinto muito. Clara, eu sinto muito por tudo. Eu fui um idiota, um monstro. Eu troquei tudo o que importava por nada. Eu perdi tudo. O dinheiro, o respeito, a mim mesmo. Eu estou sozinho. Eu não tenho nada." Ele olhou para ela, os olhos vermelhos e inchados. A imagem do desespero. "Eu não vim pedir para voltar. Eu sei que isso é impossível. Mas eu preciso de ajuda. Um emprego. Qualquer coisa. Eu varro o chão da sua oficina, eu lavo os carros. Eu não aguento mais." Clara o ouviu em silêncio, o rosto indecifrável. Ela caminhou até sua mesa, pegou o telefone e discou um ramal. "Sandra, por favor, traga um copo de água e um café. E prepare um vale-refeição para o almoço no nosso refeitório." Ela desligou e se virou para ele. "Você pode almoçar aqui hoje, Marcos. Mas um emprego eu não posso te dar. Este lugar foi construído com base na confiança e no trabalho duro. Valores que você não entenderia. Mas, e o nosso filho? Eu não posso ao menos conhecê-lo?" Ele implorou, agarrando-se à última esperança. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Davi entrou correndo. "Mãe, o seu Roberto disse que o motor V8 chegou." Ele parou ao ver o estranho chorando. Olhou de Marcos para sua mãe, os olhos cheios de interrogação. Clara se ajoelhou e abraçou o filho. "Filho, este é o Marcos.
disse ela, a voz suave, mas clara. Ele foi uma pessoa importante na minha vida, há muito tempo. Ela não disse seu pai. Aquele título ele não merecia. Ela se levantou e olhou para Marcos, os olhos firmes, sem uma gota de piedade. Era a hora da lição final. Há 6 anos você riu de mim e disse que a lata velha era a minha cara. Ela fez uma pausa. A sala em silêncio absoluto, exceto pela respiração ofegante de Marcos. Você estava certo, de um jeito que nunca poderia imaginar. Ela era a minha cara. Era teimosa, cheia de defeitos, mas com um motor forte que se recusava a morrer. Ela caminhou até a janela, apontando para o carro azul brilhando lá embaixo. Você foi embora para polir sua imagem com o brilho dos outros. Eu fiquei e decidi polir a minha própria lata velha. Ela se virou e o encarou. A voz agora cortante como aço. A vida te ensinou o que eu aprendi com as mãos sujas de graxa, Marcos. Você pode trocar de carro quantas vezes quiser, mas se o motorista por dentro estiver quebrado, você nunca vai chegar a lugar nenhum. A secretária chegou com a água, o café e o vale. Colocou-os sobre a mesa e se retirou discretamente. Beba a água, almoce, e depois vá embora, e não volte mais, disse Clara, o tom final, inegociável. Marcos olhou para o vale-refeição em cima da mesa. A esmola, a compaixão limitada. Olhou para o filho, que o encarava com a curiosidade que se dedica a um inseto estranho. Olhou para Clara, a rainha em seu castelo. Ele entendeu que não havia nada para ele ali. Nem perdão, nem ódio. Apenas um vasto e indiferente oceano que os separava. Ele pegou apenas o copo de água, bebeu em um gole e saiu sem dizer mais uma palavra. Enquanto descia as escadas, ele podia ouvir a risada de seu filho e a voz calma de Clara explicando algo sobre o motor V8. Ele saiu pelas portas de vidro e voltou para a luz do sol, que agora parecia zombar dele. Entrou em seu carro alugado, ligou o motor e se misturou ao trânsito. Um fantasma no banco do motorista, para sempre assombrado pelo reflexo da mulher que ele transformou em sucata, e que usou essa mesma sucata para construir um império. A história de Clara nos mostra que o que os outros descartam pode ser o nosso maior tesouro, que a verdadeira força não está em evitar a ferrugem, mas em ter a coragem de lixá-la e transformá-la em brilho. Se a jornada de Clara te inspirou a polir sua própria lata velha, deixe um comentário dizendo: meu motor é forte. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas acreditem no poder da reconstrução. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias que aceleram o coração.